A gente fica muito feliz aqui no Bem-Estar quando vocês escrevem pra gente, quando vocês participam do programa. E a gente fica mais feliz ainda quando a gente percebe que vocês que estão assistindo já aprenderam bastante com o Bem-Estar. Olha essa pergunta da Renatinha. Ela já sabe, ó, a leptina é o hormônio da saciedade. Em relação à obesidade, temos esse hormônio aumentado ou diminuído? Boa pergunta, Renatinha. Quem vai explicar na reportagem é a Valéria Almeida. Muitos obesos costumam escutar que são gordos porque querem, se esforçam de menos, desistem fácil demais, comem demais, são gulosos demais. Mas a obesidade é uma doença e por trás dela existem muitas razões. Um artigo recente listou 57 tipos diferentes de obesidade. E eles mesmos dizem que pode ter muito mais, que são só algumas. Por exemplo, tem pessoas que engordam porque têm uma genética muito desfavorável, né? Tem um metabolismo ruim, metabolizam mal gordura, por exemplo, e mesmo não comendo muito, engordam. Tem pessoas que têm uma fome muito grande, que mesmo tentando comer mesmo não conseguem e que também tem causas genéticas. Existem pessoas compulsivas que não conseguem deixar de comer um doce, têm fissuras por alguns alimentos e que às vezes podem estar associados a alguns quadros psiquiátricos. Outra causa já conhecida da obesidade é uma falha nos mecanismos da saciedade. A pessoa come, mas não se sente satisfeita. Uma das explicações está no hormônio da saciedade, a leptina. Ela que diz para o nosso cérebro quando estamos satisfeitos e não precisamos comer mais. A leptina é produzida pelas células de gordura. Quanto mais gordura a pessoa tem, mais leptina ela produz. O problema é que esse excesso de leptina, em vez de ajudar, atrapalha a saciedade. É uma produção excessiva desse hormônio e o nosso corpo ele tem uma resistência à ação desse hormônio. Então eu produzo muito desse hormônio da saciedade, só que ele não funciona. Quando o indivíduo tem essa resistência ao hormônio da leptina, fica mais difícil mesmo, né, controlar a fome. A genética ajuda a entender isso. A nutricionista da Universidade Federal de São Paulo analisou um grupo de 76 adolescentes obesos que tentaram emagrecer. Ela observou que aqueles que emagreceram menos tinham uma alteração no gene receptor da leptina. Essa alteração dificulta a ação do hormônio e também prejudica o combate a outros problemas associados à obesidade. Quem tinha alteração genética reduzia menos os níveis do colesterol ruim. Quem tinha alteração genética não conseguiu sair do estado de pré-diabetes, enquanto quem não tinha conseguiu. Então, provavelmente, essas pessoas elas precisam de um tempo maior de terapia, ou então precisam de uma terapia mais intensa para obter os mesmos resultados. Emagrecer, mesmo que pouco, já ajuda a reverter esse quadro, mas o tratamento deve ser personalizado. Então, algumas pessoas respondem muito bem a uma dieta com pouca proteína, outros respondem melhor a uma dieta com muita proteína, outros respondem a um determinado medicamento, mas não a outro. Há estratégias comportamentais que funcionam para alguns, não funcionam para outros, e assim sucessivamente. Dr. Bruno Halper, que interessante isso. Se existem mais de 50 causas para a obesidade, como é que a gente pode atacar o problema com uma arma só, né, doutor João Salles? Pois é. É muito diverso. A doença isso, é muito né? complexa. Primeiro, aquilo que o professor Alfredo sempre falou, doença. É doença, não tem jeito. Não é falta de caráter, não é ser vergonhice, o paciente é doente. E essa doença tem que ser tratada com várias armas. Com várias armas, como a dor de cabeça, por exemplo. Tem várias causas, tem vários tipos de ataque. Um desses ataques que o doutor Bruno Halper falou, o doutor João Salles vai complementar. Uma falta de regulagem no hormônio tão importante que marca a nossa saciedade, né, doutor? Exatamente. A grelina. Quer dizer, além da leptina, que é produzido pelo tecido adiposo, a gente tem a grelina. Na verdade, a grelina acusa a fome, né? A grelina diz para você, tá na hora de comer. O estômago tá vazio, ele joga a grelina no sangue, tá na hora de comer. Então, você tem a fome, come, a grelina cai. A gente está vendo o Fabinho aqui, ó, nosso assistente de estúdio aqui. E rapidamente cai a grelina. Aí ele fica com fome e cai. Pronto, acabou, ele é normal. E daí, logo depois da secreção da grelina, vem hormônios intestinais, que o mais conhecido é o GLP-1, e esse hormônio intestinal faz a saciedade e depois ele vai caindo. Então fica um equilíbrio perfeito. Deu a fome, comeu, caiu a grelina, subiu o hormônio intestinal, parou a fome.
Bom, isso na pessoa isso normal. Tá tudo certo. Na Isso pessoa é aquela que não história, tem a doença. doutor João, é aquela história que acontece mais ou menos uns 20 minutos depois de comer? Exatamente. A supressão da grelina, ela acontece muito rápida, tá? E depois o GLP-1 começa e a saciedade se estabelece. Por a isso... velocidade de você comer diminui. Pode prestar atenção, a gente come muito mais rápido no começo. Nas primeiras garfadas, né? E depois de 10 minutos de refeição, a nossa velocidade de ingestão ela vai caindo porque os hormônios intestinais diminuem o esvaziamento do estômago. Por isso, uma dica de ouro do bem-estar, espere 20 minutos antes de repetir. Exato. Né? A saciedade vai chegar, tenha paciência, ela vai chegar. E no obeso, como é que funciona isso, Pois é, doutor? no paciente com obesidade, e ele é predeterminado a ter obesidade, por isso que é a doença, a grelina já é mais alta. Já está tudo alto. Já está tudo alto. Então ele já sai de um estado sempre com fome e ele fica nesse estado o dia inteiro. Então ele vai sempre procurar comida por uma ação hormonal. E aquele hormônio intestinal que faz no magro um efeito maior, no paciente com obesidade, esse hormônio intestinal tem uma ação muito pequena. Ou seja, o obeso não tem saciedade. Todo mundo parou de comer e o paciente com obesidade continua comendo. Aquele rodízio lá, mais uma voltinha, mais uma picanha, mais uma. E isso não é sem vergonhice, isso é uma doença, isso é um eixo hormonal. Isso que a gente não está falando ainda da sensação de prazer que o obeso tem quando come, que é muito menor do que a gente. Então ele tem que comer mais para atingir aquele prazer que a gente atinge com pouca comida. Então é uma doença muito complexa e o tratamento dessa doença complexa inclui uma educação, quer dizer, precisa saber que tem obesidade, que é doença, a reeducação alimentar individualizada, não é todo mundo que vai responder com a mesma dieta, como também não é todo mundo que vai responder com o mesmo exercício, tem que individualizar. E o medicamento, quando for necessário, e na maioria das vezes é e deve ser feito com acompanhamento médico.